Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi. 14 horas depois da morte. Sobre o autor. Meu nome é Adolfo Cocon Gabriel, nascido em 31 de julho de 1985. Minha mãe é católica e meu pai é protestante. Fui batizado ao nascer na Igreja Católica, onde mais tarde me tornei um filho de coração. Quando adolescente, eu era muito barulhento e um grande mentiroso. Eu tinha essa facilidade e a arte de mentir tanto que as pessoas levavam minhas mentiras mais a sério do que minhas verdades. Isso me permitia defraudá-las facilmente. Eu roubei a propriedade da minha mãe e se eu falhei em uma aula na escola, me matriculei em uma classe mais alta em outra escola no ano seguinte. Eu menti para os meus pais sobre os programas da escola para ganhar dinheiro com eles e, como eu era muito apaixonada por filmes, também deixava as aulas para ir aos clubes de vídeo. Eu me masturbei e vivi em fornicação. Na minha vida de fornicação, também dormi com mulheres casadas. Foi nessa terrível vida de pecado que eu coloquei uma menina à morte. De fato, a responsabilidade da gravidez empurrou-me para deixar minha cidade natal Anie, para ir a Lomé para me encontrar um trabalho a fazer para apoiar as necessidades da menina. Como o Senhor me visitou. Chegado a Lomé, montei um negócio vendendo afrodisíacos e preservativos. Na verdade, esse negócio me trouxe tanto que eu estava apoiando as necessidades da minha casa, dos meus irmãos e dos meus pais. Continuei a frequentar a Igreja Católica, incluindo a Paróquia Sagrada Família Tiago. Minha vida de devassidão, no entanto, piorou. Eu fui para prostitutas e às vezes eu dormi com uma mãe e sua filha. Eu pratiquei sodomia e felação com as mulheres e fui atingida por elas. Embora sendo um homem, endireitei meu cabelo e me trancei. De fato, todo sábado, como um católico devoto, eu me fiz confessar. É essa prática que me encorajou na minha vida ruim, uma vez que, eu disse a mim mesmo, vou-me fazer confessar depois. Eu era um grande prior. Eu poderia começar a contar o rosário 0 hora e terminar às 5 da manhã. No meu negócio, usei orações feitas com o rosário para atrair clientes. Logo após essas orações, os clientes me ligam constantemente para entregas. Eu fiquei rico e não perdi nada. Porque eu poderia comprar um estoque de afrodisíacos a 10.000 francos CFA e revendê-lo em 2 milhões francos CFA, porque esmaguei meus clientes. As pessoas admiravam muito o meu sucesso. É nesta vida que a noite de sexta-feira, 9 de dezembro, 2011, eu estava no chuveiro quando a 10. Sucessão de 10 contas de um rosário feito em anel que alguns católicos são dedo, que o meu dedo caiu de repente. Na verdade, só consegui removê-lo depois de aplicar sabão. Eu peguei e coloquei no meu dedo, mas ele caiu para trás. Na terceira vez, quando o peguei novamente, ele se desintegrou como areia, embora fosse feito de metal. Foi nesse momento que ouvi uma voz como o som de grandes cachoeiras dizendo, eu sou um Deus ciumento. 3 vezes seguidas Êxodo 20. Não te encurvarás a eles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu fugi do chuveiro e corri para o quarto. Felizmente, não me despido e não comecei a me lavar. Lá, no quarto, perguntei à minha esposa se ela ouvira a voz que trovejava na casa. Ela me respondeu, não,
olhando para mim como se eu estivesse sofrendo de uma loucura, tanto que eu estava com problemas. A voz que ouvi era tão forte e tão poderoso que, se alguém encontrou vários quilômetros de casa, ele podia ouvir claramente Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, afiada como uma espada de dois gumes, penetrando ao ponto de compartilhar alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os sentimentos e pensamentos do coração. Como tenho a visão. Na noite daquele dia, me preparei para visitar minhas amigas quando o sono me levou, não sabia como. Adormeci muito cedo, por volta das 6 horas. 2 Coríntios 5:8-10. Estamos cheios de confiança e preferimos deixar este corpo e permanecer com o Senhor. É por isso que nos esforçamos para agradá-lo. Permaneçamos neste corpo ou deixamos. Para todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que ele fez, em seu corpo. No meu sono, vi 2 homens que vieram ao meu corpo. Naquele momento, vi um segundo eu sair do meu corpo que está na cama. Os 2 homens me disseram para segui-los porque tinham algo para me mostrar. Cada um deles tinha 2 asas com as quais podiam voar, mas meu segundo eu que os seguia não tinha nenhum. Eu queria ter um par. 1 Tessalonicenses 4:17. Então nós que estão vivos e continuará a ser, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Revelações no Togo. Nós nos conhecemos em Singassé, uma cidade de Togo, perto da fronteira Togo-Burkina, e a partir daí eles começaram a me mostrar os cristãos que estão prontos para remoção no Togo. Eu vi na visão que um véu obscuro cobrira todo o país. Isaías 25:7. E neste monte ele destrói o véu que esconde todos os povos, cobrindo todas as nações. Mas apenas 8 homens de Deus e outros 85 homens e mulheres escaparam desse véu. Esses 8 homens de Deus são aqueles que estão destinados a levar o povo de Deus ao céu. Mateus 8:12. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Os 2 homens me perguntaram: qual igreja você frequenta? Eu respondi: eu participo da Igreja Católica, a igreja que Deus criou. First. Para esta resposta eles me disseram: Deus não estabeleceu esta igreja. São os próprios homens que fundaram esta igreja e aquele que a inicia, é a besta. Esta é a besta que os fiéis desta igreja adoram. João 4:24, João 14:6-26. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram adoram-no em Espírito e em verdade. João 14:6-26. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Cada um deles tem uma espada de 2 gumes na mão e este é o reflexo do que a espada que assistiu e me deu versículos da Bíblia sobre o que eles estavam me mostrando. Estes versos que eles me deram nesta visão estão agora gravados no meu coração como em uma pedra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até ao ponto de compartilhar alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os sentimentos e pensamentos do coração. Eles também me mostraram várias outras igrejas que eram enormes com muitos fiéis, mas não estavam prontas para o sequestro. Algumas igrejas que eles me mostraram são pequenas e os fiéis em pequeno número,
mas ainda estão prontas para o retorno do Senhor. Foi então que me disseram que onde estão os cadáveres, as águias se encontram. Os dois homens me disseram: Maria está no céu, mas toda estátua da Virgem, toda cruz, ou qualquer outra imagem dos santos que os católicos adoram, contém a imagem e o poder da besta. Quando os fiéis católicos oram à Virgem ou aos santos, eles oram à besta. Onde há incenso, a vela, a água benta, enfim os objetos do culto católico, à besta. O altar, em qualquer local de culto católico, é habitado pela besta. É essa igreja que detém riqueza e o poder no mundo. Se um deles descobre a verdade e sai do meio deles, eles o perseguem e o tornam louco ou pobre. Eles enterraram os mortos sob os edifícios de seus locais de culto. De fato, é porque eles estão espiritualmente e fisicamente mortos que eles amam celebrar os mortos e amar o funeral. Eu moro em outras igrejas que fazem as mesmas coisas que a Igreja Católica, mas zombam dela. Mateus 23, 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque você limpa o exterior do copo e do prato, e por dentro eles estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego! Primeiro limpe o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque você se assemelha a sepulcros caiados de branco, que ficam lindos do lado de fora, e por dentro estão cheios de ossos mortos e todos os tipos de impurezas. Você também, do lado de fora, aparece apenas para os homens, mas dentro de você está cheio de hipocrisia e iniquidade. O que eu notei especialmente entre as 95 pessoas prontas para o retorno do Senhor, é que as mulheres que eram parte delas não se teciam com mechas, nem usavam brincos, correntes, anéis, pulseiras, contas ou qualquer outro ornamento. Eles eram simples e modestos em seus vestidos e seus corações estavam cheios de amor. Eu também vi outras mulheres que tiveram a aparência das mulheres que eram parte dos 95, mas que não estavam no meio delas porque elas tinham corações sem amor e negras. Mateus 7 e 14. Mas estreita é a porta, estreita o caminho que conduz à vida, e são poucos os que os encontram. Mateus 7, 21 a 23. Aqueles que me dizem: Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios pelo seu nome? E nós não fizemos muitos milagres pelo seu nome? Então lhes direi abertamente que nunca te conheço, aparta-te de mim, tu que fazes iniquidade. Eclesiastes 7, 9. Não se aprecie em seu espírito a se enfurecer, pois a irritação permanece no seio dos tolos. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Os dois homens me mostraram igrejas sob os templos dos quais mulheres grávidas ou partes do corpo humano tinham sido enterradas para atrair multidões. De onde estávamos, nós olhamos todas essas coisas nos lugares onde elas estão, até onde o lugar pode estar. Eles me mostraram todas essas coisas em um curto espaço de tempo. De tudo o que vi, nada foi bom. Eu também notei que todo o Togo era preto e eu podia ver por causa da luz que emanava dos dois homens que estavam comigo. O Togo está nesta escuridão porque nós togoleses amamos as trevas e as coisas sombrias. Eu também vi 3 tipos de espíritos malignos que dominavam o país. Alguns estavam no ar, outros no chão e os restos sob a água. Aconteceu que esses espíritos entram nas igrejas sob os templos,
dos quais as coisas foram enterradas para seduzir os fiéis. Os dois homens me disseram que esses espíritos são os anjos caídos que vieram ao mundo para seduzi-lo. Eles possuem o povo para incitá-los a blasfemar o nome do Deus vivo, a denegrir a doutrina do som e a desencorajar os que se engajam na obra do Senhor. Esses espíritos prendem as mulheres para dormir com elas durante o sono e mantê-las em cativeiro. É por isso que essas mulheres não ficam em casa por muito tempo. Notei que esses espíritos dominam especialmente na costa de Gênesis 6, 4 a 5. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, depois que os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e lhes dera filhos. Estes são os heróis que eram famosos na antiguidade. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seus corações eram diariamente somente para o mal. 2 Pedro 2, 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos das trevas e reservou-os para o julgamento. Nossa viagem para o destino do céu. Apesar de todas essas coisas, não acreditei. Eu estava incrédula sobre o que os dois homens me disseram e me mostraram. Quando eles viram minha descrença, eles me disseram para ir com eles e nós começamos a subir ao céu. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, acreditemos também que Deus trará de volta por Jesus e com ele aqueles que morreram. Isto, de fato, é o que nós declaramos a você da palavra do Senhor, que nós que estamos vivos, permanecendo para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que estão mortos. Porque o Senhor mesmo, em dado sinal, à voz de um arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando chegamos ao céu, paramos em frente a uma porta imensa e indescritível em design e beleza. Havia 2 anjos que aguardavam. Um homem apareceu de repente e começou a reclamar dizendo: "Você não pode entrar por esta porta porque você pertence a mim. Eu também vivi por trás dessa porta antes, mas desde que eu fui expulso, você não pode entrar também. Diga-lhes que você gostou da vida e do trabalho que eu lhe dei e que eles não lhe dão nenhum trabalho porque você não o fará." Então ele se virou para os 2 homens e disse-lhes: "Olha, ele não concorda com tudo o que você mostrou a ele. Ele é meu. Eu, todo o tempo, fiquei irritado com a ideia de que esse homem quer me impedir de entrar pela porta magnífica, imensa, bonita e sem fim. No entanto, senti em mim que algo desse homem era sobre mim e que eu tinha que dar a ele para estar livre de suas acusações. Também notei que me assemelhava a ele e que, no entanto, eu era diferente dos 2 homens que me levaram e dos anjos que estavam à porta. Os 2 homens e os anjos que estavam na porta reconheceram, de fato, que eu realmente pertencia a ele. No entanto, os 2 homens disseram-lhe: "Sabemos que pertence a você, mas é para aquele que nos disse para tomar sozinho para decidir o seu destino. É por isso que suas cobranças são rejeitadas." Com isso, ele fugiu porque agora, aquele que diz que a última palavra começou a vir. Eu sabia disso porque sentíamos a presença dele entre nós, diante da porta, e a própria porta começou a tremer para abrir. Ele veio em nosso meio. Ele é a própria luz. É essa luz que iluminou todo o lugar. Eu não conseguia olhar para o rosto dele porque brilhava como o sol em todo o seu poder. Seu trono é glorioso e feito de ouro puro, um tipo de ouro que não pode ser encontrado em nenhum lugar da terra. A coroa que ele usava é magnífica e surpreendentemente bela.
É feito de um material que não consigo descrever. Seu casaco é tão brilhante e puro, glorioso acima de tudo. Ele mesmo é vestido de glória. Ele é o indescritível. Quando ele veio entre nós, ouvi elogios que não entendi e perguntei aos dois homens o que esses louvores significavam. Eles me disseram que esses louvores dizem: Santo, 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 louvor, honra, adoração, glória àquele que está sentado no trono. Atos 26:13. No meio do dia, ó Rei, eu vi no caminho brilhando ao meu redor e meus companheiros uma luz vinda do céu, e cujo brilho superava o do sol. Então ele me perguntou: Você me conhece? Eu respondi: Eu posso te conhecer. Ele continuou e disse: Onde você me conhece? Para esta pergunta eu comecei a chorar e disse a ele: Você morreu pelos nossos pecados. Isaías 53, 13-12. Homens desprezados e abandonados, homem de dor e acostumados ao sofrimento, semelhante àquele cujo rosto está virado, nós o desprezamos, não lhe fizemos nenhum caso. No entanto, são nossos sofrimentos que ele suportou. É de nossas dores que ele assumiu a responsabilidade, e nós o consideramos punido, atingido por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido pelos nossos pecados, partido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele, e é pelas contusões que nos curou que todos andamos errantes como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho. E o Senhor o pôs sobre a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado e oprimido, e não abriu a boca, como um cordeiro sendo levado ao açougue, a uma ovelha muda diante dos que a cortam. Ele não abriu a boca. Ele foi levado pela angústia e castigo, e entre os da sua geração que criam que ele foi cortado da terra dos viventes, e feriu os pecados do meu povo. Seu sepulcro estava posto entre os iníquos, seu túmulo com os ricos, embora ele não tivesse cometido violência, e não havia fraude em sua boca. Agradou ao Senhor quebrá-lo pelo sofrimento. Depois de ter sacrificado sua vida pelo pecado, ele haverá a posteridade e prolongará seus dias, e a obra do Senhor prosperará nas suas mãos. Por causa do trabalho de sua alma, ele satisfará seus olhos. Por seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos homens e cuidará de suas iniquidades. É por isso que eu darei a ele sua parte com os grandes, ele compartilhará o despojo com os poderosos, porque se entregou à morte e foi colocado no número dos que praticam o mal, porque ele levou os pecados de muitos homens, e que ele intercedeu pelos culpados. Para esta resposta ele me disse: Se você soubesse que eu morri por seus pecados, você não levaria a vida que você leva. Então ele continuou e me disse: Você acha que iria para o céu ou para o inferno? Quando ele disse isso, vi em uma tela toda a vida que levei, desde o nascimento até o último segundo que passei na terra. Não fui eu quem respondeu à sua pergunta, mas a resposta estava lá, perto dele. Foi nesse momento que soube que, durante toda a minha vida, dormi com 310 mulheres. Eu vi como eu me masturbei no chuveiro, como eu menti, roubei e enganei. Foi lá que eu soube que a venda de afrodisíacos que eu tinha na terra é um trabalho para o diabo. Eu também vi como eu assistia a filmes pornográficos quando saía da aula para ir às salas dos videoclipes. Em suma, assisti ao filme da minha vida. Quando eu vi tudo, ele disse para mim: Você acredita em tudo o que viu desde o começo até este momento? Mateus 13, 13-17. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E para eles cumpre-se a profecia de Isaías: ouvirás com os teus ouvidos, e não entenderás,
Você vai olhar com os olhos e não vai ver. Pois o coração deste povo tornou-se insensível, eles endureceram as suas orelhas, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos o que ouvem com os seus ouvidos, para que entendam com o coração que não se convertem, e que eu não vou curá-los. Mas felizes são seus olhos, porque eles veem, e seus ouvidos, porque eles ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vês e não o viste, ouvem o que ouves e não ouviram. Eu respondi: sim, acredito em João 20, 27 a 28. Então ele disse a Thomas: coloque o dedo aqui e olhe para as minhas mãos, avance também a sua mão e coloque-a ao meu lado, e não seja incrédulo, mas acredite. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse a ele: mas ele me disse: eu quero que você acredite mais do que você pensava até agora. Finalmente, ele me disse: siga-me. E eu o segui. À beira do gofre desde anos. Enquanto eu o seguia, ele me disse: se existisse o purgatório, eu não teria vindo à terra. Lucas 16 e 26. Além disso, existe entre nós e você um grande abismo, para que aqueles que passem daqui para você, ou de lá para nós, não possam fazê-lo. Ele me levou para a beira de um enorme abismo onde havia uma multidão de pessoas. Esse abismo parecia um poço de lixo e estava na escuridão opaca. Eu ouvi gritos chegando, gritos rasgando suas almas. Neste momento, à beira desse imenso abismo negro, digo em mim mesmo que, se alguém não me julgasse nele, se não corresse para aquele lugar horrível, me arrependeria de meus pecados. Aqueles que estavam neste abismo me viram, mas não viram aquele que estava comigo. De fato, eu pude ver no buraco por causa da luz que emanava dele. Os gritos vindos deste lugar eram tão altos que podiam estourar os ouvidos de quem o ouvisse aqui na terra. Entrevista com personalidades na borda do gofre desde anos. Eu ouvi pessoas me chamando da cova. Entre eles, reconheci a voz do meu avô paterno. Ele me diz que desde que ele chegou a este lugar, ele não teve paz e que ele mesmo está ciente de que nunca o terá. Neste momento, o Senhor me diz: pergunte a ele o que o levou a este lugar. Eu perguntei a ele. Ele me respondeu dizendo: achei que os encantos da Akposso são a maior potência do mundo, por isso acabei neste lugar. A adoração do banquinho ancestral, a poligamia, o feitiço das pessoas, o consumo de carne com sangue, assassinato e muitos outros pecados me trouxeram a este lugar. Então ele conclui dizendo: nós, os ricos, nós os poderosos, nós sábios aos nossos próprios olhos, nós polígamos, nós a quem ninguém dá conselhos, esta é a nossa casa. Quando ele falou comigo, senti uma dor profunda no meu coração em seu lugar. Foi lá também que eu sabia da sua boca que uma vez que um homem veio pregar as boas novas para ele, ele estava enfeitiçando-o. O Senhor então me disse para deixá-lo e eu o deixei. Quando saí, vi o Papa João Paulo II. Neste lugar não o chamamos Papa João Paulo II, mas seu nome real, Carolo Wojtyła. Ele tinha seus 10 dedos na boca como um sinal de arrependimento e dor. Foi quando vi que acreditava em tudo que os dois homens me mostraram e me disseram. O Senhor me diz: pergunte a ele o que o levou aqui. Eu digo ao Senhor: este é um homem de Deus, porque ele está aqui. O Senhor me diz: pergunte a ele. Quando eu perguntei a ele, ele me disse: é porque eu não temia a Deus por ter me encontrado neste lugar. Antes de morrer, eu queria dizer a verdade, mas a fera fechou minha boca e agarrou meu coração. O que nós amamos, seu lugar aqui e qualquer um que ama,
se encontrará neste lugar. Qualquer pessoa que tem fé em casado e adora a sua imagem também serão encontradas neste lugar, porque Maria está no céu, mas a besta que está nas estátuas da Virgem na terra. Nós invertemos a palavra de Deus. Todos os papas que estavam antes de mim estão todos aqui e o atual papa tem seu lugar já preparado neste lugar. Todos os cardeais, os monsenhores, os padres, os vigários, os pastores, os irmãos, as religiosas estão aqui. Tivemos olhos, mas não podíamos ver porque aquele que adoramos nos cegou. Tivemos ouvidos, mas não ouvem porque aquele que adoramos nos fez surdos. Ele endureceu nossos corações para que pudéssemos ficar incrédulos com a palavra da verdade. Jeremias 5, 21 a 24. Escuta isso, pessoas tolas que não têm coração. Eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem. Não me temas, diz o Senhor, não tremerás diante de mim? Fui eu quem deu ao mar a areia por limite, limite eterno que não deve atravessar. As suas ondas estão agitadas, mas são impotentes. Eles rugem, mas eles não cruzam. Esse povo tem um coração indócil e rebelde. Eles se revoltam e vão embora. Eles não dizem em seus corações: temamos o Senhor nosso Deus, que em seu tempo dá a chuva da primeira e da última estação, e que nos dá as semanas da colheita. Isaías 66, 3. Quem mata um boi é como aquele que mata um homem, quem sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cão. Aquele que apresenta uma oferenda é como alguém que espargia sangue de porco, aquele que queima incenso é como alguém que adorava ídolos. Todos os que se deleitam em seus caminhos e sua alma sente prazer em suas abominações. Eu digo a ele: você não desculpou aquele que atirou em você e o perdoou pelo dano que ele causou a você, mesmo quando ele ainda estava na prisão? Ele me respondeu: eu deveria me comportar assim para mostrar aos homens que sou bom, porque as pessoas estavam começando a nos acusar. Devemos ter a aparência de santidade para que os homens nos chamem de santos. Eu sou o Papa que mais viajou. Na verdade, é fazer as pessoas acreditarem que eu sou um bom. Se eu tiver a oportunidade de retornar à Terra, serei quem denunciar suas más práticas. Qualquer momento, mesmo se eu, Papa João Paulo II, virei-me na Terra e foram para revelar as más práticas da Igreja Católica, os fiéis não acreditam em mim, porque a besta, que eles amam, obscurecida e realizou sua pensamentos cativos. Todos aqueles que usam crucifixos no pescoço carregam a morte e todos os que contam o rosário ou o rosário contam a morte em suas vidas. Sabíamos que velas, incenso e água benta são contra a vontade de Deus, mas o Deus que adoramos impõe sua vontade e só podemos obedecer. Sabíamos que o culto dos missas de requiem mortos, santos, veneração das relíquias, corpo de conservação santos são contra a vontade de Deus, mas nós estávamos fazendo a vontade de nosso Deus, a besta. Nós também fizemos todas estas coisas para agradar aos homens. Apocalipse 6 e 12. Eu olhei, quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, o sol ficou negro como um saco de crina de cavalo, a lua inteira tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira, sacudida por um violento vento, lança figos verdes. O céu recuou como um livro sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os líderes militares, os ricos, os poderosos, todos os escravos e os homens livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E disseram aos montes e às rochas: cai sobre nós,
e esconde-nos diante do rosto daquele que se assenta no trono e diante da ira do Cordeiro, porque já chegou o grande dia da sua ira e quem poderá resistir? Êxodo 23 e 33. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, porque você serviria seus deuses, e isso seria uma armadilha para você. Êxodo 34, 13 a 14. Ao contrário, você derrubará seus altares, quebrará suas estátuas e derrubará seus ídolos. Você não se prostrará diante de outro Deus, porque o Senhor é chamado com inveja, Ele é um Deus zeloso. Ele continuou e me disse que desde que chegou a este lugar, ele ainda não bebeu e que sabe que a dor que virá será maior do que a do momento. Se eu estivesse neste lugar para ficar lá, então uma pena para mim, mas se eu voltasse à terra, para dizer aos fiéis católicos que se arrependam, porque ele disse, há entre eles muitos que procuram viver a Deus, mas que são enganados por pessoas que venderam suas almas ao diabo. Ele também me diz que se um homem pensa que é inteligente e se ajoelha diante de uma estátua feita de cimento ou qualquer outro material para orar por ele, então sua inteligência está apenas no inferno. João 14, 13 a 14, João 20, 27 a 29, Jeremias 44, 16 a 30, Apocalipse 18, 8 a 14, Êxodo 20, 2 a 6, 2 Coríntios 6, 16 a 18, 6, 16 a 18, 6, 16 a 18, 6, 16 a 18, 6, João 14, 13 a 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você perguntar algo em meu nome, eu o farei. João 20, 27 a 29. Então ele disse a Thomas, coloque o dedo aqui e olhe para as minhas mãos, avance também a sua mão e coloque-a ao meu lado, e não seja incrédulo, mas acredite. Tomé respondeu-lhe, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse a ele, porque você me viu, você acreditou. Felizes são aqueles que não viram e a creram. Jeremias 44, 16 a 30. Não lhe obedeceremos no que você nos disse em nome do Senhor. Mas queremos agir como nossa boca declarou, oferecer incenso à Rainha do Céu e dar-lhe libações, como fizemos, nós e nossos pais, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tivemos pão para nos satisfazer, ficamos felizes e não nos sentimos mal. E desde que paramos de oferecer incenso à Rainha dos Céus e dando-lhe libações, ficamos sem tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Além disso, quando oferecemos incenso à Rainha do Céu e lhe fazemos libações, é sem a vontade de nossos maridos que preparamos bolos para honrá-lo e lhe fazemos libações? E disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todos os que lhe respondiam, não se lembrou o Senhor, e não pensaram, incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, tu e teus pais, teus reis e teus líderes e o povo da terra? O Senhor não poderia mais suportar isto, por causa da maldade de vossos feitos, por causa das abominações que cometeste, e seu país se tornou uma ruína, um deserto, um objeto de maldição, como vemos hoje. É porque queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, porque não ouvistes a voz do Senhor, e não observaste a sua lei, os seus preceitos e a sua lei. Preceitos, é por isso que essas desgraças aconteceram com você, como vemos hoje. Disse Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres, ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
Tu e as tuas mulheres declararam com a tua boca e executastes com as tuas mãos o que disseste. Queremos cumprir os votos que fizemos, para oferecer incenso para a Rainha do Céu, e dar libações. Agora que cumpriste os teus votos, cumpriste as tuas promessas, ouve a palavra do Senhor, vós todos vós de Judá que habitas na terra do Egito. Eis que juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome não será chamado pela boca de nenhum homem de Judá, nem em toda a terra do Egito dirão, o Senhor é o Senhor. Vivo. Eis que os vigirei para fazer o mal e não o bem, e todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome até serem destruídos. Aqueles que não escaparem da espada retornarão da terra do Egito para a terra de Judá. Mas todo o resto de Judá, todos os que vieram para a terra do Egito para ali habitarem, saberão se será a minha palavra ou a deles que se cumprirá. E eis que, diz o Senhor, sinal para o qual sabereis que eu te castigarei neste lugar, para que saibas que minhas palavras serão cumpridas por tua desgraça. Assim diz o Senhor, eis que eu entrego o faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, como também entreguei a Zedequias, rei de Judá, entre eles. As mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, que estava zangado com sua vida. Apocalipse 18, 8-14. Portanto, em um dia, suas pragas virão, morte, luto e fome, e ela será consumida pelo fogo. Pois ele é poderoso, o Senhor Deus que o julgou. E todos os reis da terra, que se entregaram a ela com imoralidade e luxo, irão chorar e chorar por causa dela, quando virem a fumaça de seu ardor. De longe, com medo de seu tormento, eles dirão, ai! Aí! A cidade grande, Babilônia, a cidade poderosa. Em uma hora chegou o seu julgamento. E os mercadores da terra clamam e choram por causa dela, porque ninguém mais compra sua carga de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todos os tipos de madeira perfumada, todos os tipos de objetos de marfim, todos os tipos de objetos de madeira preciosa, de latão, ferro e mármore. 13 canela, aromáticos, perfumes, mirra, incenso, vinho, azeite, farinha, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, corpos e almas homens. Os frutos que sua alma desejou se foram de você, e todas as coisas delicadas e bonitas estão perdidas para você, e você não as encontrará novamente. Êxodo 20, 2-6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você não terá outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem qualquer semelhança das coisas que estão no céu, que estão embaixo na terra e na água embaixo da terra. Você não se curvará a eles e não os servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª geração, e a 4ª geração daqueles que me odeiam, e são misericordiosos com 1000 gerações. Para aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. 2 Coríntios 6, 16-18. Que conexão existe entre o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei e andarei no meio deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É por isso que saia do meio deles e separa-se, diz o Senhor. Não toque no imundo, e eu vou recebê-lo. Eu serei um pai para você e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu moro neste lugar vários chefes de Estado que morreram na terra, incluindo um ex-presidente do Togo,
Gnassim Bledema. Ele me diz que aqueles que sempre pensaram que seu poder, a sua força, a sua riqueza, seu poder e sua feitiçaria pertencem a eles, aqui é a sua casa. Ele continuou e me disse: eu construí o Togo na mentira. Todos aqueles que me disseram a verdade, eu os considerei inimigos e os matei. Eu deixei a mentira para os meus filhos que apenas mentiram a vida toda. Eu pensei que roubo e fraude eram coisas boas. Eu nunca ganhei em eleições, mas vivi em manipulação e trapaça. Todos aqueles que cometem essas coisas aqui são sua recompensa. Eu pensei que estava deixando meus filhos vivos, mas quando cheguei lá, percebi que os deixei morrer. Estou pronto para voltar ao togolês, todo o dinheiro que roubei e coloquei em contas seguras. Se eu soubesse, quando estava na terra, que o ar que respirei, a força que eu tinha e tudo o que eu tinha era um presente de alguém, eu teria amado aquele. Se eu tivesse a oportunidade de voltar à terra, eu pregaria apenas a palavra de Deus. Vá e diga a meus filhos que deixem essas riquezas, essas mulheres e esses bens materiais e sirvam a Deus. Diga-lhes para fazer a pergunta se depois de todas essas coisas eu não acabei desistindo do fantasma. Ele concluiu dizendo: as Nações Unidas não podem dar paz. Você pode ser presidente, oponente, general, coronel, quem quer que seja, se você sabe que Deus existe e que você coloca suas palavras em prática, a paz estará em seu país. Marcos 8. 36 a 37, João 13 e 36, Marcos 10, 23 a 25, Oséias 4, 6. Marcos 8, 36 a 37. E o que é para um homem ganhar a todos, se ele perde a alma? O que um homem daria em troca de sua alma? João 13 e 36. Quem acredita no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus habita nele. Marcos 10, 23 a 25. Jesus, olhando em volta dele, disse aos seus discípulos: quão difícil será para aqueles que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram surpresos que Jesus estivesse falando assim. E, tomando novamente, disse-lhes: filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Oséias 4, 6. Meu povo é destruído porque falta conhecimento. Desde que você rejeitou o conhecimento, eu te rejeitarei e você será destituído do meu sacerdócio. Desde que você esqueceu a lei do seu Deus, eu vou esquecer seus filhos também. Depois disso, vi um grande líder religioso muçulmano em tormento. Ele me diz: Alá a quem nós, muçulmanos, adoramos é um escravo e o lugar que ele reservou para nós é esse abismo. Todos aqueles que lutam pelo paraíso à sombra das espadas, casar com muitas mulheres, não escutar a palavra de Jesus, esta é a casa deles. Se os muçulmanos querem ir para o céu, devem entregar suas vidas a Cristo, viver nos ensinamentos de Jesus Cristo, casar com apenas uma mulher. Pois eu, casado com 7 mulheres e sem Jesus, gostaria de ir para o céu, mas não tenho permissão. Gálatas 4, 21 a 31, Marcos 16, 15 a 16. Gálatas 4, 21 a 31. Diga-me, você que quer estar debaixo da lei, você não ouve a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da mulher livre. Mas a do escravo nasceu segundo a carne e a da mulher livre nasceu em virtude da promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 convênios.
Uma das montanhas do Monte Sinai é Agar, pois Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à atual Jerusalém, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém acima é a livre, é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, estéril, tu que não és criança. Grite e grite, você que não experimentou a dor do parto. Pois os filhos dos abandonados serão mais numerosos do que os filhos de quem era casado. Para vocês, irmãos, como Isaque, vocês são filhos da promessa, e assim como aquele que nasceu segundo a carne perseguiu aquele que nasceu segundo o Espírito, ele também é agora. Mas o que as Escrituras dizem? Caça o escravo e seu filho, pois o filho do escravo não herdará com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos do escravo, mas da mulher livre. Marcos 16, 15-16. Então ele lhes disse: saiam por todos e preguem as boas novas a toda a criação. Aquele que acreditar e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vi também uma mulher e um homem que gemeu na miséria deste abismo. Eles foram acusados de adultério, mas a mulher disse que nunca viu esse homem e que nunca cometeu adultério. É aqui que o Senhor diz a ele: é porque você se vestiu indecentemente e que este homem cobiçou você que ele cometeu adultério com você em seu coração. É por isso que vocês dois estão neste lugar. Mateus 5, 27-28. Você ouviu o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu lhe digo que qualquer um que olhe para uma mulher para cobiçar ela já cometeu adultério com ela em seu coração. Quando terminei de ouvir essas palavras, vi as mulheres que esculpiram o cachimbo ou chuparam o pênis de seus maridos, que subiam em seus maridos durante o amor, homens que lambem a vagina de suas esposas, praticam sodomia neles e introduzem seus dedos em suas partes íntimas, mulheres que dormem com animais, que compram dildos ou pênis feitos para se satisfazer e homens que compram vaginas feitas para se satisfazer, pederastas e lésbicas, aqueles que assistem pornografia e todos os vendedores de afrodisíacos e preservativos atormentados pelo tormento no abismo. Gênesis 19:13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o clamor contra seus habitantes é grande diante de Jeová. O Senhor nos enviou para destruí-lo. Eu também vejo mulheres que usam maquiagem, usam mechas, colocam cílios postiços e sobrancelhas falsas ou raspam as sobrancelhas, fazem unhas postiças ou mantêm unhas compridas e verniz, que fazem tatuagens, que são feitas piercings, usam brincos, colares, anéis, meio-fios, quem usam calças, colantes, mini-saias, calcinhas e quem se veste sexy sofrem terrivelmente neste lugar preto e feio. 1 Coríntios 11, 11-16, 1 Pedro 3, 3-5, 1 Timóteo 2, 9-10, 1 João 2, 15-17, 1 Coríntios 11, 11-16. No entanto, no Senhor, a mulher não é sem o homem, nem o homem sem mulher. Pois assim como a mulher foi tirada do homem, o homem existe pela mulher e tudo vem de Deus. Julgue por si mesmo, é correto uma mulher orar a Deus sem ser velada? A própria natureza não te ensina que é uma vergonha para um homem usar cabelos compridos, mas que é uma glória para a mulher usá-lo, porque o cabelo foi dado como uma vela. Se alguém gosta de desafiar, não temos esse hábito nem as igrejas de Deus. 1 Pedro 3, 3-5. Não tem, não aquele ornamento externo que consiste nos cabelos trançados, os ornamentos de ouro, ou as vestes que são vestidas, mas o adorno interior escondido no coração,
a pureza incorruptível de um espírito gentil e pacífico, que é um ótimo preço diante de Deus. Então uma vez foram as mulheres santas que esperavam em Deus, submetidas aos seus maridos. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Também quero que as mulheres, vestidas de maneira decente, com modéstia e modéstia, não sejam adornadas com tranças, ouro, pérolas ou roupas suntuosas, mas se adornem com boas obras, como se adapta às mulheres que professam servir a Deus. 1 João 2, 15 a 17. Não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa e sua luxúria também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu notei homens dormindo com mulheres cujos dotes não pagavam ou que tinham várias esposas, mulheres que saem e todos aqueles que usam alianças neste abismo. Isaías 3, 16 a 24. E disse o Senhor, porque as filhas de Sião são orgulhosas, e andam de pescoço estendido, e olham, porque andam devagar, e fazem os cachos dos seus pés tocarem, o Senhor. As cabeças calvas das filhas de Sião tornar-se-ão carecas, o Senhor descobrirá sua nudez. Nesse dia, o Senhor removerá os cachos que servem de ornamento aos seus pés, e os filetes e croissantes, brincos, pulseiras e véus, as tiaras, as correntes dos pés e os cintos, caixas de perfume e amuletos, anéis e anéis do nariz, roupas preciosas e grandes túnicas, casacos e bolsas de jogo, espelhos e camisas finas, turbantes e sobrecargas leves. Em vez de perfume, haverá infusão, em vez de um cinto, uma corda, em vez de cabelo encaracolado, uma cabeça careca, em vez de um casaco largo, um saco estreito. Uma marca fluorescente, em vez de beleza. A dor daqueles que ouvem e dançam a música mundana, que são fãs das estrelas da música ou do esporte neste lugar, não passou despercebida. 1 João 4, 5 a 6. Eles são do mundo, é por isso que eles falam sobre o mundo e o mundo os ouve. Somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve, é por isso que conhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Foi-me dada a oportunidade de ver como aqueles que montam bares, discotecas e passagens lamentam o seu destino neste lugar. Pastores que cortam as palavras da palavra de Deus ou acrescentam outras coisas a ela, todos aqueles que não acreditam na existência de Deus ou ateus e todos os que dizem que a terra permanecerá assim para sempre, que não será destruída um dia, aguardem o julgamento final neste lugar. Mateus 7, 21 a 23. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos com o teu nome? Não expulsamos demônios pelo seu nome? E nós não fizemos muitos milagres pelo seu nome? Então lhes direi abertamente, nunca te conheci, aparta-te de ti, que pratica a iniquidade. Quis glorioso. Depois de todas essas coisas, o Senhor me levou para o céu. Ali vi o Filho do Homem sentado à direita de Deus e os 24 anciãos ao redor do trono, usando coroas. Neste lugar, não havia oração, mas adoração e adoração contínuas. A terra era apenas mofo comparado a este lugar. É um lugar de beleza perfeita e indescritível. Lá, todos os homens são um e iguais e louvaram o Senhor acenando palmas feitas de um material que eu não posso descrever e qualificar porque eu não sei o que comparar aqui na terra.
As habitações deste lugar são construídas de ouro puro, um tipo de ouro que não existe na terra. Não há choro, sofrimento, lamentação, alegria, amor, louvor e adoração. Tudo o que havia neste lugar celebrava o que estava sentado no trono. Contudo, vi pessoas que, embora estivessem no céu, estavam infelizes porque não trabalhavam para o Senhor. Apocalipse 4:4. Ao redor do trono, vi 24 tronos, e nestes tronos 24 anciãos sentados, vestidos de vestes brancas, e sobre suas cabeças coroas de ouro. A ordem de testimar o que vi ouviu. Depois que ele me mostrou tudo, o Senhor me disse que ele me envia ao mundo para testemunhar o que vi e ouvi. Recusei-me a voltar à terra, mas o Senhor me disse que todos neste lugar mereciam e eu também merecia isso antes de ficar lá para sempre. Ele me disse que me envia à terra para fazer o seu trabalho, que eu sou seu apóstolo. Recusei o título de apóstolo que o Senhor me deu porque vi pessoas com grandes títulos religiosos no abismo onde o Senhor me levou. Embora eu tenha recusado o título que ele me deu, o Senhor insistiu que eu fosse seu apóstolo. Depois disso, acordei na terra, na minha cama. Eram 8 horas da manhã quando acordei quando adormeci na noite anterior às 6 horas. Marcos 16:15-19. Então ele lhes disse, saiam por todos e preguem as boas novas a toda a criação. Aquele que acreditar e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, eles vão falar sobre novos idiomas. 18 Eles tomarão cobras, se eles beberem alguma coisa mortal, isso não os ferirá, porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. O Senhor, depois de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Como o Senhor visita minha esposa. Quando acordei, contei a visão para minha esposa, mas ela não acreditou. Apesar de sua descrença, destruí seu equipamento de trabalho porque ela era cabeleireira. Depois que eu fiz esse ato, ela me odiava e me insultava todos os dias. Embora ela estivesse enfurecida depois de mim e não quisesse aceitar o que eu disse a ela, não fiquei desanimada. Implorei ao Senhor em minhas orações para tocá-la, revelar-se a ela. Foi o que aconteceu uma noite. Na verdade, naquela noite, minha esposa e eu estávamos deitados juntos na cama. Mas no meio da noite, o Senhor Jesus veio e sentou-se entre nós. Ele primeiro separou minha esposa de mim. Quando tudo isso estava acontecendo, não acordei, mas foi minha esposa quem acordou. Enquanto isso, Jesus estava batendo na minha perna, me chamando de Gabriel. Gabriel, acorde. Minha esposa também queria me chamar para ver quem estava conosco na cama. Quando ela aproximou a mão do meu corpo, o Senhor a interrompeu, dizendo, mulher, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, aquele que venceu a morte. Arrependa-se dos seus pecados porque o meu retorno é iminente. Quando ele disse essas palavras, a luz da lâmpada que estava no nosso quarto de repente se apagou, e minha esposa gritou em voz alta, Jesus está aqui. Os gritos de minha esposa me fizeram pular do sono e eu disse, onde ele está? Naquele momento, notei sangue saindo de suas narinas por causa da intensidade do medo que a dominava. Minha esposa me disse que o rosto do homem sentado na cama brilhava como o sol em seu poder. Apesar dessa experiência minha esposa fez. Ela não se arrependeu e continuou a me insultar porque nos tornamos pobres e vivemos na brecha. Foi preciso outra visão para que isso realmente mudasse. Atos 26, 13-15. No meio do dia, ó Rei,
Eu vi no caminho brilhando ao meu redor e meus companheiros uma luz vinda do céu, e cujo brilho superava o do sol. Todos caímos no chão e ouvi uma voz me dizendo em hebraico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Seria difícil para você chutar contra as picadas. Eu disse: Quem é você, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus a quem você persegue. Nesta outra visão, ela teve diarreia crônica e foi ao banheiro para se satisfazer quando me encontrou lá. Quando ela me viu, eu não parecia reconhecê-la e protestou com sua vida pecaminosa e disse a ela que a diarreia que ela tem é apenas o resultado da sua vida ruim. Mas ela me diz que vai comprar produtos genéricos para acalmá-la. Quando ela me disse essas palavras, eu disse a ela que aquele que vende os produtos não é mais porque Jesus levou embora. Então ela correu para o quintal para procurá-la, mas ela não a viu porque esta mulher e todos os seus filhos foram raptados. Ela voltou para o nosso quarto, mas eu e nossos 2 filhos não estávamos lá porque estivemos removidos. Mas ela viu um velho sentado na sala de estar que lhe disse: Mulher, seu marido, eu o escolhi para o meu serviço. Olha, desde que você não quer ouvi-la, você permaneceu sozinho na terra. O que você vai se tornar então? Assim, o velho o fez repetir uma oração de arrependimento. Foi depois dessa oração de arrependimento que ela acordou. De fato, depois que ela acordou, ela não me contou a visão, mas o que a empurrou para me dizer é que neste dia, quando ela foi ao banheiro, um dos meus sapatos que ela o furo caiu no tanque ascético. A mesma cena havia ocorrido na visão e ela tinha diarreia crônica que a pregou em casa o dia todo. A partir desse dia sua vida mudou e foi transformada. Lucas 17, 26 a 36, João 8, 31 a 32, Marcos 9, 36 a 37. O que aconteceu nos dias de Noé acontecerá nos dias do Filho do Homem. Os homens comiam, bebiam, casavam e casavam com seus filhos, até que Noé entrou na arca. O dilúvio veio e fez com que todos perecessem. O que aconteceu na época do Lote acontecerá da mesma forma. Os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, uma chuva de fogo e enxofre caiu do céu e os destruiu a todos. Será o mesmo dia em que o Filho do Homem aparecerá. Naquele dia, quem quer que esteja no telhado e quem tem seus efeitos na casa, não desça para levá-los, e quem quer que esteja nos campos também não retornará. Lembre-se da esposa de Lot. Quem quer que salve a sua vida vai perdê-la, e quem perde vai encontrar. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas que estarão na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres que se juntarão, uma será levada e a outra deixada. De 2 homens que estarão em um campo, um será levado e o outro deixado. João 8, 31 a 32. E disse aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes em minha palavra, sois realmente meus discípulos. 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Marcos 9, 36 a 37. E tomou o menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos braços, disse-lhes: Quem receber uma destas criancinhas em meu nome, recebe-me, e quem me recebe não me recebe senão aquele que me enviou. Como o poder de Deus me chegou por seu serviço. No dia anterior à Páscoa, em 2012, tive uma visão. Nesta visão, eu vivo na beira de um riacho com uma linha na mão. Quando eu joguei minha linha para pegar alguns peixes, puxando-a para fora, uma grande quantidade ficou presa nela. Lá, na beira desse riacho, eu havia levado uma enorme quantidade de peixe.
Percebi na visão que também havia outros pescadores à beira do riacho, mas eles não conseguiam pegar nada. Eles se perguntaram como é que eu consegui pegar peixes em grandes quantidades, mas eles não chegaram e se pudessem pegar, era peixe morto. Eles conversaram um com o outro quando um vento forte começou a soprar no banco. Eles fugiram, me deixando sozinha. Senti o vento, uma pomba voar e pousar no meu ombro direito. Quando a pomba pousou no meu ombro, comecei a falar em linguagem. Acordei com a linguagem que falei na visão. É a partir deste dia que eu sou batizado com o Espírito Santo. Atos 2, 1-3. No dia de Pentecostes, eles estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Idiomas, como línguas de fogo, apareceram para eles, separados uns dos outros, e descansaram em cada um deles. A partir desse dia, meus olhos se abriram e eu poderia ter despertado visões, meus ouvidos abertos e eu posso ouvir a voz do Senhor. Mateus 13:16. Mas felizes são seus olhos, porque eles veem, e seus ouvidos, porque eles ouvem. Comecei a pregar com poder e o Senhor está comigo, salvando as almas que eu prego. Eu não segui uma sessão de libertação, foi o próprio Senhor quem me livrou. Eu não fui treinado em uma escola bíblica ou pastoral, foi o próprio Senhor que me ensinou toda a Bíblia. Como o Senhor me envia ao povo. O Senhor me disse para ir primeiro ao povo da minha igreja, a Igreja Católica, para lhes contar o que Ele me mostrou e disse. Aqueles a quem eu contei a visão acreditavam, mas depois de algum tempo eles ficaram incrédulos e começaram a me difamar, dizendo que eu tenho um espírito de crocodilo. Porque o Senhor me revelou o que faziam em segredo, para que eu lhes dissesse que se arrependessem, coisa que não entendiam. João 1:11-12. Ela veio para a família dele e a família dele não recebeu. Mas a todos que a receberam, aqueles que creem em seu nome, ela deu o poder de se tornarem filhos de Deus, que nasceram. O Senhor me enviou para cerca de 8 pastores. Quando lhes contei as palavras do Senhor, eles não acreditaram. Alguns disseram que são falsas profecias que eu declaro e outras, incrédulas com a voz do Senhor, disseram que o Senhor só poderia passar por um membro do seu séquito para falar com elas e não por um estranho. Fui o Benim para declarar as palavras que o Senhor me disse, porque antes eu também estava negociando afrodisíacos. Mateus 13:13-15, Marcos 16:15-16. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E para eles cumpre-se a profecia de Isaías. Você ouvirá com seus ouvidos e não entenderá. Você vai olhar com os olhos e não vai ver. Pois o coração deste povo tornou-se insensível, eles endureceram os ouvidos e fecharam os olhos, para não verem com os olhos, ouvirem com os ouvidos e entenderem com o coração que não são convertidos. E que eu não vou curá-los. Marcos 16:15-16. Então ele lhes disse, saiam por todos e preguem as boas novas a toda a criação. Aquele que acreditar e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Caro leitor, você quer participar do arrebatamento quando Jesus voltar? Você quer aproveitar a última chance que Deus lhe dá para salvá-lo da condenação eterna? Aqui estão os passos que você precisa seguir. Você deve reconhecer seus pecados. Romanos 13:23. Pois todos pecaram e são privados da glória de Deus. Você deve confessar esses pecados, arrepender-se deles e tomar a decisão de não cometê-los. Lucas 13:3.
Provérbios 28:13. Lucas 13:3. Não, eu te digo. Mas se você não se arrepender, todos vocês também perecerão. Provérbios 28:13. Aquele que esconde suas transgressões não prospera, mas quem confessa e abandona, obtém misericórdia. Você deve receber Jesus em seu coração confessando-o como seu Senhor e Salvador pessoal. João 1:12, Romanos 10:9-10. Mas a todos que a receberam, aqueles que creem em seu nome, ela deu o poder de se tornarem filhos de Deus, que nasceram. Então você pode repetir esta oração: Senhor Jesus, eu reconheço que pequei contra ti, reconheço que não sou digno de ti, reconheço que é por causa de mim que tu derramou seu sangue no atravessar. É por isso que eu venho a você, implorando sua graça e seu perdão para que eu seja purificado e purificado de todos os meus pecados, porque sei que somente o seu sangue pode me purificar de todas as minhas iniquidades. A partir daquele dia, tomo a decisão de segui-lo, e é por isso que aceito você como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Senhor, livra-me de todos os laços da iniquidade e conceda-me a graça de não mais voltar aos meus pecados. Senhor, conceda-me a graça de permanecer firme na minha decisão. Em nome de Jesus eu orei. Amém. Você deve fazer sua restituição e buscar a santificação. Lucas 19:8-9, Hebreus 12:14. Mas Zaqueu, estando diante do Senhor, disse-lhe: Eis que, Senhor, dou a metade pobre dos meus bens, e se fiz algo errado a alguém, o restaurarei 4 vezes. Jesus disse a ele: A salvação entrou nesta casa hoje, porque ele também é filho de Abraão. Hebreus 12:14. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ajuda espiritual, explicações ou qualquer outra coisa, contate-me em 00228 97-87-27-56 ou escreva-me em doeor@gmail.com Lomtogo. Conclusão. Essa revelação deve ser levada a sério, porque nos ajudará muito a nos prepararmos para encontrar nosso Senhor. É uma realidade indiscutível. Deus, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo e que é abençoado eternamente, sabe que não estou mentindo. 2 Coríntios 11:31. 2 Coríntios 11:31. 2 Coríntios 11:31. 2 Coríntios 11:31. 2 Coríntios 11:31.